Boa noite, gente. Para quem não me conhece, meu nome é Ricardo Oliveira. Eu pensei que ia encontrar vários jovens aqui da minha geração, mas de fato não encontrei muitos, não. Eu acho que eu só vou encontrar jovem da minha geração mesmo no encontro de casais, né, provavelmente. E logo em outros encontros. Bom, vocês já sabem o tema que eu vou falar? Poxa, vocês nem xeretaram lá na programação? A gente vai falar sobre Deus chama os capazes. Tá? A gente vai refletir um pouco sobre a origem e a utilização das nossas aptidões. Para começar a trabalhar sobre isso, a gente tem que pensar qual que é a relevância de pensar sobre as nossas aptidões. Aptidão, capacidade. Né? Qual que é a relevância? Qual que é a importância de pensar sobre isso? Né? Bom, a gente pode começar com um versículo bem conhecido, que está lá em Colossenses 3:2. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Geralmente, quando a gente lê esse versículo, aquela impressão de que, poxa, as coisas da terra aqui não têm lá tanta importância, né? Eu tenho que pensar nas coisas do céu, né? Nas coisas etéreas, coisas até um pouco subjetivas, né? Porque a gente não consegue pensar concretamente naquilo que é do céu. Então, a coisa parece que fica nas nuvens, né? Então, eu tenho que pensar nas coisas que são de cima, ou que são das nuvens. E quando, na realidade, o versículo não tem nada a ver com isso. Né? A gente encontra muita coisa, né, aqui na terra que é do céu. Inclusive as nossas aptidões. Inclusive a nossa capacidade. Então, se a gente lê esse versículo, né, pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, e a gente casar com o versículo que está ao lado, a gente vai perceber que uma coisa se relaciona com a outra. Então, lendo o versículo em Tiago 1,17, toda dádiva boa e todo dom perfeito vem de cima. Descem do Pai das luzes, no qual não há mudança, nem mesmo aparência de instabilidade. Bom, toda boa dádiva, né, todo dom perfeito vem de cima. E a Bíblia mesmo fala para que eu pense nas coisas de cima. A gente pode casar aí um versículo com outro. Para o quê? Para justificar por que eu tenho que pensar na minha capacidade de fazer as coisas. Ou por que eu tenho que pensar naquilo que eu sinto ser um dom que Deus me deu? Né? Ou um talento que Deus me deu? Será que pensar nisso é espiritual? Né? Nesse sentido de, será que é uma coisa que vem de cima mesmo? Parece que um versículo se relaciona muito bem com o outro, sem contradição. Nós podemos pensar, sim, na nossa capacidade de fazer as coisas. Né? Só que, cuidado, né? Antes que eu possa estar escandalizando alguém, eu estou falando aqui para pessoas convertidas, né? Pessoas que já foram redimidas, né? Que já foram conquistadas por Jesus. Obviamente que se eu estivesse aqui numa plateia diferente, eu não falaria dessas coisas. Mas sinto liberdade de falar sobre isso, porque eu acho que muitas vezes nós depreciamos a capacidade que nós temos de fazer as coisas. E quando nós depreciamos essa capacidade, nós também estamos depreciando aquilo que Deus fez por nós, aquilo que Deus concedeu para nós. É como, sabe, aquela cena muito chata, quando uma criança recebe um presente, uma criança pequena geralmente, né? Recebe um presente e não gosta, e fala para a pessoa, não gostei. Não é horrível? É uma sensação muito... Para quem está vendo é feio, para quem está dando é pior ainda. Né? Mas para a criança... E às vezes nós podemos fazer a mesma coisa. Recebemos uma coisa de Deus, poxa, mas isso não tem valor. Quando na realidade é uma coisa sim de muito valor, porque foi dada por Deus. Ele não te daria uma coisa que não tivesse valor nenhum. Se a gente fosse aprofundar, o fato do nosso dom, da nossa aptidão, da nossa capacidade de vir de Deus, a gente ainda poderia passar por outros 2 versículos. Eles são um pouco mais genéricos, mas também eles fortalecem aquilo que a gente já falou, que está lá em Filipenses 2:13. Porque Deus é o que opera em vós tanto o querer
como o efetuar. O que é efetuar? É executar, é fazer, é pôr a mão na massa. Então, quem é que faz isso em nós? Quem faz o querer e quem faz o realizar? É Deus. É Deus quem nos coloca essa capacidade de fazer as coisas, segundo a sua boa vontade. Em Romanos a gente vê também, no 11:36, eu estou passando direto porque eu acho que já está aqui na lousa, né? Não precisa ficar abrindo. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Nós também somos para Deus? Somos? Sim. É bom a gente ter essa consciência. Nós somos para Deus. Fomos resgatados para Deus. Nós, aqui na entrevista do Pedro falando da geração passada, e às vezes a gente treme um pouco na base, porque a gente olha uma geração que parece que foi muito especial, né? E a gente olha para a nossa incapacidade hoje, e a gente pode até ficar abatido. Nunca vamos ser como eram. E, de fato, nós somos uma geração diferente, com características diferentes, mas Deus quer fazer uma obra tão ou muito mais poderosa do que aquilo que fez no passado. Não. Então, a gente precisa olhar também para aquilo que Deus fez em cada um de nós. Podemos enxergar Deus naquelas características que, às vezes, são só nossas. Bom, mas para continuar falando, a gente tem que desmistificar ou rebater essa frase que é muito conhecida. Eu acho que eu já falei um pouquinho sobre isso, apesar de não me lembrar. Alguém me falou que eu falei, mas saiu no jornal, mas eu acho que foi numa imersão, não sei quem ouviu alguma coisinha sobre isso, de 2013. Mas a frase é bem conhecida, né? Deus escolhe os capacitados. Aliás, Deus não escolhe os capacitados, capacita os escolhidos. A gente já consegue ver um erro nessa frase? Consegue? Oi? Sim. Geralmente, quando a gente ouve essa frase, a gente ouve num momento de superação, não é? É um momento quando alguém faz alguma coisa que, poxa, ninguém pensava que ele ia conseguir fazer, ele fez. E fez muito bem. E, nossa, realmente Deus não escolhe os capacitados, né? Ele capacita aqueles que ele escolheu. E é nesse momento de superação que a gente vê isso. Só que, antes de abordar ainda a capacidade, acho que vale a pena a gente pegar a definição de capacidade, né? Para a gente não ficar aí falando capacidade, aptidão e tal. Eu peguei o dicionário, fui lá em capacidade, que estava escrito lá, aptidão. Aí eu fui em aptidão. Estava escrito o quê? Capacidade. Eu escolhi o dicionário errado, né? Encontrei em um outro dicionário uma definição que eu acho bastante interessante para nós. Capacidade. Conjunto de habilidades e recursos que tem um indivíduo para execução de determinada tarefa. Então, temos dois aí pontos principais. Habilidade, coisas que você consegue fazer com as mãos, né? Com o pensamento até. E também, estamos falando de recurso. Recurso é mais aquilo que eu posso dedicar para uma tarefa. Tem uns exemplos aqui que vai deixar bem claro, né? Só para reforçar o que eu estou falando. Todo mundo conhece o velhinho de cima, né? Conhece? É que a gente às vezes vê aqueles vídeos lá do, sei lá, Mega Senha, né? Em que a pessoa que está respondendo não tem ideia. Bom, e tem um, inclusive, com Einstein, né? Que a menina chama de Robert Einstein. Bom, Albert Einstein. Se a gente for pensar em capacidade do cientista, se a gente pegar a primeira conta, você acha que está dentro da capacidade dele de realizar? Sim, até uma criança na primeira série consegue resolver. E a segunda equação, ele consegue resolver também? Consegue. Está dentro da capacidade dele. Ele tem uma elasticidade na capacidade, que vai de uma coisa simples até uma coisa mais complicada.
Oi. Bom, Silvio Santos. Aí a gente pode pensar em capacidade não como habilidade, a gente viu, né? Einstein tinha habilidade com os números, né? Com as fórmulas, com a física. O Silvio Santos tem dinheiro. Ele tem recurso para fazer as coisas. Então, para ele comprar um Fusca, está dentro da capacidade dele? Nossa. Ele consegue comprar a fábrica do Fusca. E comprar uma Ferrari, ele também consegue? Está dentro da capacidade dele. Então, reforçando, eu tenho uma capacidade que é uma habilidade e tenho uma capacidade também que pode ser de recurso. Então, se a gente pensa nisso, a gente pode responder a seguinte pergunta: será que Deus realmente não escolhe os capacitados? Se a gente pegar a Bíblia, a gente vai, por exemplo, ver duas pessoas extremamente capacitadas. Uma que está fazendo uma pose super, né? Eu acho que se eu visse o mar se abrindo assim também, eu faria uma pose super, né? Ó, tá bonito, né? Não é um pau de selfie, gente, é um cajado. Bom, todo mundo conhece ele porque o mar está lá atrás, né? Não é um velhinho qualquer. Ele é Moisés. Era o filho da filha de Faraó, a gente conhece a história, né? Colocaram ele lá na cestinha, ele navegou e tal. Ele teve uma educação avançada, porque, imagina, ele vivia nos palácios do Egito. Os egípcios não eram os bobões, os egípcios. Né? Eles construíram pirâmides. Não é fácil construir uma pirâmide. Transportar aquelas pedras mesmo devia ser bem difícil. Né? Ele tinha uma personalidade bem específica para aquilo que ele ia fazer. Quando a gente estuda lá os temperamentos, né, controlados pelo espírito, a gente vai ver que ele é o quê? Um fleumático, né? Poxa, vocês estão por fora, hein, gente? Ele é fleumático, ele é uma pessoa que pensa mais para falar, ele internaliza bastante as coisas, né, antes de sair por aí, né, chutando balde. Ele tem um limite, lógico, né? Vocês viram que ele... Né, mas ele já tinha uma personalidade mais moldada para aquilo. E a ele é atribuído o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Ele só escreveu a criação do mundo, só isso. Né? A criação do mundo como a gente recebeu, né? Tanto no cristianismo, quanto no judaísmo, quanto... Né? Então, ele escreveu. Então, ele foi uma pessoa moldada para uma situação, né? Para uma incumbência. Deus não escolheu qualquer... Vou pegar um pastor ali, agora você vai fazer o que eu quero que você faça. Não. Deus trabalhou na vida dele para que ele pudesse cumprir o encargo de Deus. Do lado aqui, eu tirei a foto do perfil dele. Alguém sabe quem é? É Paulo. Ele era aluno de Gamaliel. Fui procurar Gamaliel na Bíblia, fala que era um homem venerado por todo o povo. Usar essa palavra, venerado. Ele era aluno do Gamaliel. E aluno naquela época não era a coisa que a gente tem hoje, né? Eu tenho 50 alunos. Não importa se o último lá do fundão é meu aluno. Eu não tenho nada a ver com ele. Né? Mas não, esse tipo de aluno era aquele mais próximo, era aquele que você conversa, aquele que você troca ideia. Ele era uma pessoa preparada, conhecedora da Bíblia, conhecedora da tradição. Ele era um doutor da lei. Ele era duro de matar. Foi apedrejado, sofreu naufrágio, e mesmo assim, continuou aí na batalha. Foi preso, foi torturado. E ele escreveu 13 livros da Bíblia. Uma grande parte do Novo Testamento. Então a gente pensa, poxa, Deus então usou um doutor da lei, uma pessoa instruída, para escrever 13 livros. Tem alguma coisa anormal nisso? Nenhuma. Deus pode olhar para um capacitado e, de fato, usar o capacitado, não tem problema. Deus não tem essa regra, né?
quando a gente pensa em recurso é um pouquinho mais difícil, né? Tem uma passagem na Bíblia que fala que quando você dá com uma mão direita, que a esquerda não saiba. Então é mais difícil você pegar exemplos de gente que pegou recurso e fez coisas grandes, né? Eu peguei também no Facebook José de Arimateia. Vocês conhecem o José de Arimateia? Ele era discípulo de Jesus, ele era muito rico. Pelo menos é o que o Wikipedia fala. Ele era um homem justo e rico, isso está na Bíblia, que ele era justo. E alguns pensam que foi ele que financiou o túmulo de Jesus, porque não era um túmulo barato. Não. E também foi ele que foi lá pedir o corpo de Jesus. Era um homem de influência. Se fosse Maria Madalena pedir o corpo de Jesus para Pôncio Pilatos, poderia ter uma resposta, né? Mas foi José de Arimateia. Isso para falar do passado, né? Se a gente falar do tempo mais contemporâneo, a gente tem o Oskar Schindler, que a gente conhece lá o filme dele, né? Que fizeram sobre ele. Ele financiou o resgate de 1.200 judeus durante a guerra. Eu vi que tinha alguma divergência na internet, mas aí tem o túmulo dele lá com as pedras que os judeus colocam, né, como homenagem. Então, acho que se os judeus homenageiam ele, então não sei o que o pessoal está falando. Né? Mas, de fato, ele no início ele começou a explorar a mão de obra barata, mas aí ele acabou percebendo que eram seres humanos, que ele podia ajudar, e aí ele acabou mudando aí o foco dele para salvar os judeus. Eu não vou saber pronunciar esse último nome, eu acho que quem já leu O Pequeno Príncipe vai saber, né? Esse último aqui foi o autor do Pequeno Príncipe. Antoine Saint-Exupéry. É que era francês, deve ser Exupéry, gente. Ele era piloto do correio aéreo. E olha só que interessante, né? Ele fazia um correio aéreo de uns lugares muito esquisitos, né? Onde não tinha correio. Então, ele tinha que abrir a rota. Olha que bacana como eles faziam, por exemplo. Quando eles tiveram que cruzar os Andes, eles não sabiam por onde ir, não tinha aparelho para falar por onde você vai fazer o caminho. Então, o avião saía, ficava andando ao redor até conseguir achar uma brecha para fazer a rota. Então, quando aquele conseguia, de fato, passar por aquela área, ele voltava e falava, olha, é por ali. E aí eles começavam a fazer os mapas. E ele pousava nos lugares mais diferentes. Ele uma vez pousou entre os mouros. E lá eles tinham escravos. E ele conheceu um pastor. Quem assistiu 12 anos de solidão? De escravidão. Vocês assistiram? Bom, assistam. Mas conta a história de uma pessoa, de um negro nos Estados Unidos, em que, em determinado momento, algumas pessoas pegam ele e falam, agora você é escravo. Ele era livre. Agora você é escravo, levam ele para uma terra e deixam ele lá como se fosse escravo. Só que é diferente você pegar uma pessoa com uma vida ruim e tal, e falar, você é escravo. E é diferente você pegar um homem que é livre, que conheceu a liberdade, e falar, você é escravo. Sei lá, eu acho que tem alguma diferença. E o cara fez isso. Os homens pegaram um pastor de ovelhas e falaram, você vai ser escravo. E deram um nome novo para ele, que é esse nome, Bark. Todos os escravos lá chamavam Bark. E o piloto ouviu essa história, se compadeceu, juntou com os mecânicos de avião e financiaram, compraram o Bark e depois soltaram. Isso é só para demonstrar que recurso também é uma capacidade, e também uma capacidade que pode ser usada por Deus. Ela vem de Deus e pode ser usada por Deus. Então, a gente não consegue confirmar, pelo menos a primeira parte da frase, né? Que Deus não escolhe os capacitados, porque é Ele quem capacita. É Ele quem dá a possibilidade de ser feitas as coisas. Por que a gente tem tanta desconfiança quanto às nossas capacidades? Eu pensei em dois motivos principais, mas depois achei um terceiro, né?
O primeiro motivo é que, às vezes, a gente acha que a gente produziu aquela capacidade. E se o homem produziu, é o quê? É uma coisa da carne. E se é da carne, eu tenho que jogar fora, eu tenho que descartar. Então, eu coloquei a imagem do Jerry Lewis, que é um cientista, aí, como se a gente produzisse em nós. Mas será que a gente consegue produzir uma dádiva, um dom em nós? A gente consegue produzir uma qualidade em nós? Eu acho que quem pensa assim está superestimando a própria capacidade. A gente não consegue produzir uma capacidade em nós. Se a gente fosse olhar, em última análise mesmo, a gente ia pensar o seguinte: Deus me criou. Então, Ele fez meu corpo, fez meu cérebro, fez meus órgãos. E se eu faço alguma coisa com Ele, se eu produzo alguma coisa com Ele, no final das contas, foi Deus quem deu aquela capacidade. Não dá para simplesmente nós falarmos, não, a partir de agora eu sou eu mesmo, eu me produzi. Então, a gente consegue simular, mas a gente não consegue produzir uma capacidade. Isso vem de Deus. E o outro motivo em que a gente sempre deprecia a capacidade é por conta do diabo. É a mesma situação. Às vezes a gente pode pensar que uma capacidade que nós temos, ela foi dada pelo diabo. Mais uma vez a gente vai cair no mesmo problema. O diabo ele não tem condição, ele não consegue criar uma capacidade humana. Se a gente enxerga alguém usando uma capacidade para um fim ruim, você pode ter certeza, aquela capacidade ela vem de Deus. É a utilização dela que está errada. Simples assim. Então, o que eu me canso de ver não me canso porque eu não assisto, tá, gente? Eu já ouvi falar dos cantores aí que a gente vê, às vezes, no The Voice, no Superstar, né? Sempre tem alguém que veio da igreja, não tem? Que cantava na igreja, né? E agora estou cantando qualquer coisa. A voz é a mesma. Né? O dom é o mesmo. A voz dela não ficou feia porque ela está cantando uma outra música. O dom é o mesmo. Deus não revogou aquele dom, não retirou. Só que a utilização dele talvez não seja mais adequada, não é aquela que Deus queria que tivesse. Então, o que o diabo pode fazer é te estimular a utilizar a sua habilidade, a sua aptidão para uma coisa ruim. Simples. Hitler era um excelente orador. Excelente. E olha só o que ele conseguiu fazer, né? De tão bom que ele era. E a habilidade de falar em público era dele. Aliás, era de Deus. Deus deu para ele. Só a utilização que foi ruim. Né? Foi uma utilização maligna mesmo. Eu estou indo muito rápido, estou explicando bem. Tá. Bom, o próprio versículo que a gente leu, ele já diz que toda dádiva boa e todo dom perfeito vem de cima. E nos outros versículos a gente também viu. É toda, não é uma parte do dom, uma parte do talento. É todo o talento, é tudo que é bom vem de Deus. Quando a gente pensa na parábola dos talentos, que a gente encontra lá em Mateus ou em Lucas, a gente percebe que quem que é que dá os talentos para os trabalhadores? O Senhor da terra, que diz. E depois Jesus explica e fala, o Senhor da terra é Deus, ele simboliza Deus. Então, é Deus concedendo. Ele deu os talentos, e deu os talentos para aquele que recebeu 5, e deu o talento para aquele que recebeu 1. E sendo Deus, ele sabia que o de 5 poderia gerar 5 e o de 1 poderia gerar 1, ou nenhum, ou poderia enterrar. Né? Mas ele deixou de dar para todos. Ele não chegou, fez a fila, né, e à medida que ia dando, ele falava, não, espera aí, que eu sei que você não vai honrar esse talento. Ele não fez isso, ele deu. A origem é Deus, não pode ser nós e não pode ser o diabo.
Ora, se a capacidade é dada por Deus, e Deus seria contraditório ao não escolher os capacitados. O dom e a dádiva seriam não bênçãos, mas maldição. Então, eu não gostaria de ser alguém capacitado a fazer nada, se Deus não pudesse escolher quem é capacitado. Então, não existe contradição. Uma coisa que Deus não faz é ser contraditório. O que aquela frase ela tem a nos dizer que se a gente fosse traduzir ela, fosse adequar ela de uma maneira melhor, a gente ia enxergar que o capacitado daquela frase, ele na realidade é o orgulhoso. O orgulho Deus não suporta. Não é uma coisa que Deus não suporta mesmo. Se você procurar na Bíblia online, quero ver quantas palavras orgulho tem na Bíblia, você vai encontrar pelo menos 600 incidências de orgulho, com sinônimos. Mas é uma coisa que Deus não suporta. Pegando um versículo de Atos, que quando eu era criança isso me impressionava muito, quando ficava pensando que alguém foi comido por bichos. É uma coisa meio de filme de terror, né? Me impressiona até hoje. Mas conta uma passagem de Herodes. Então, no dia marcado, Herodes, vestindo seus trajes reais, sentou-se em seu trono e fez um discurso ao povo. Eles começaram a gritar: é voz de Deus e não de homem. Visto que Herodes não glorificou a Deus, imediatamente um anjo do Senhor o feriu, e ele morreu comido por vermes. Eu não consigo imaginar isso ainda, né? Mas você percebe que o seguinte, né? Ele não glorificou a Deus. Ele não reconheceu em Deus a origem da sua capacidade de fazer as coisas. E foi aí que Deus não suportou. Se você pegar o capítulo, você vai ver lá que Herodes tinha acabado de mandar matar Tiago e mandou prender Pedro. E nem por isso ele foi comido por bichos. Só que aí, quando chegou no orgulho, nesse não reconhecimento de Deus, aí Deus não suportou. E aconteceu o que aconteceu. Então, não é que Deus não chama os capacitados, eles não chamam os orgulhosos, ele não escolhe os orgulhosos. Porque o orgulhoso, ele não sabe, ele nega a origem daquilo que ele se orgulha. Acha que é de si mesmo. Olha só que diferença, né? Se a gente compara aquela passagem com a passagem de 2 Coríntios, nessa passagem de 2 Coríntios a gente vê o seguinte: não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Isso é Paulo falando, né? O qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. O que eu quero frisar é realmente aquela parte, né? Mas a nossa capacidade vem de Deus. Paulo sempre fala isso, né, nos livros que ele escreveu. Ele tentava, de toda forma, mostrar que aquilo que ele podia fazer, aquilo que a ministração que ele dava para o povo, né, o ensinamento, os milagres, que aquilo não tinha origem nele. Né, tinha origem em Deus. Ele fazia questão de reconhecer isso a todo momento. E olha só como eram as coisas, né? À medida que ele exercia aquilo e reconhecia em Deus aquela origem, aquilo ia se multiplicando na vida dele. Ia se acrescentando capacidade nele. Por outro lado, se a gente pensa no orgulho ainda, a gente vai ver lá em Tiago 4:6. Mas ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Dá para imaginar uma oposição de Deus? Não é que Deus ignora. Não, eu não vou olhar, você é orgulhoso, eu não vou olhar para você. Não é olhar, é opor, é resistir ao orgulhoso. Então Deus odeia tanto o orgulho que ele resiste ao orgulhoso.
Bom, a gente abordou bastante aquela primeira parte, né? Que Deus não escolhe os capazes. Então, a gente já jogou isso fora. Mas capacita os escolhidos. Então, quem são esses incapazes capacitados? A gente está falando que ele vai capacitar o escolhido. Então, o escolhido não tinha capacidade e passou a ter capacidade. Quem são? Eu vejo 3 pessoas aí, né? Eu vejo os disponíveis. Sabe aquela pessoa que na reunião ela não devia cantar, mas ela canta? Sabe? Ela é meio desafinada. Eu estou brincando, gente. Todo mundo tem que cantar. Mas tem uma pessoa mais empolgada, não tem? Às vezes você tem que cantar, às vezes você tem que puxar, porque eu já fui assistente de adolescente, de jovem, um tempo, né? E era difícil fazer eles cantarem, né? Então eu tinha que puxar. Não era a minha habilidade, não é a minha capacidade, mas eu tinha que cantar. Tinha que puxar, e o violeiro era o violeiro que só tocava, né? Não conseguia puxar a música. Então eu ficava lá, eu tinha que perceber quando era que eu tinha que entrar para cantar, né? Mas o que eu era naquele momento? Eu não era a melhor opção. Com certeza tinha outras pessoas que cantariam muito melhor do que eu. Mas eu era a pessoa disponível. Talvez até pela responsabilidade de fazer todo mundo cantar. Então, eu tinha que me disponibilizar para aquilo. E, às vezes, até saía bonitinha a música. Mas por quê? Porque eu era disponível. Então, às vezes, o incapaz da frase, ele é um disponível. Então, não tem ninguém, então vai você mesmo. Deus faz isso, também não tem essa regra. Né? Ele vai olhar, eu não tenho um capacitado aqui, então eu vou capacitar alguém. Então é aquele que está disponível para fazer isso. A gente também tem os desinformados. Quem são os desinformados? Eles não sabiam que tinham aquele dom. E às vezes, num momento lá, né, um momento qualquer, aquela pessoa que não sabia que tinha o dom, ela manifesta o dom. E aí todo mundo, nossa, eu não sabia que ele conseguia fazer isso. Eu gosto bastante de desenho. Eu não desenho nada, mas quando eu vejo alguém desenhando bem, nossa, é muito legal. Você olha para a cara da pessoa e você nem imaginava que ela desenhava bem. Então, parece que é uma descoberta, né? Então, às vezes a pessoa não sabia que tinha o dom, não sabia que tinha aquela capacidade de fazer uma coisa. Ela estava desinformada. Mas, tendo uma ocasião propícia, aquele dom ele aparece. E aí sim, poxa, nossa, você era um incapaz, né? Mas Deus te capacitou. Não é bem isso, né? Ele já tinha o dom. Foi a oportunidade que fez com que ele manifestasse aquilo. E a gente tem os preguiçosos, que cai mais ou menos na mesma situação do desinformado. Só que o preguiçoso, às vezes, sabe que consegue fazer. Ele tem aquela noção de que, poxa, eu consigo fazer tal coisa, só que eu estou meio preguiçoso e tal. E para as pessoas que estão ao redor dele, quando ele, de fato, joga a preguiça fora e faz, você pensa, nossa, ele foi capacitado, né? Ele não tinha capacidade nenhuma, porque ele só vivia encostado, mas agora ele tem capacidade. De fato, ele só era preguiçoso. Ele tinha a capacidade, mas não exercia por pura preguiça. Desses três tipos de pessoa, só um que não é capacitado, que é o disponível. Ele recebe aquela capacitação, mas ele não é o capacitado. Os outros 2 eram capacitados. Então, para mim, é mais uma exceção a capacitação de um incapaz do que o normal, que é pegar um capacitado e fazer ele fazer alguma coisa. Agora, quão rica não seriam as nossas vidas se quem tivesse o dom pudesse usar o dom, quisesse usar o dom, não tivesse preguiça de usar o dom, a capacidade de fazer alguma coisa. Não estou falando só espiritual, não estou falando de dom, de profecia, de línguas, de poder orar, isso também. Né? Às vezes, numa reunião, alguém, poxa, eu queria tanto orar com alguém, mas não. Isso é excelente, é esse dom também. Mas também é um dom de poder fazer alguma coisa pelo outro, né? De poder auxiliar, de poder ouvir. Vocês que ainda estão se estabelecendo financeiramente, que aquela situação do recurso às vezes não pega muito bem, né? Porque às vezes você não tem recurso para ajudar, né? Mas você tem
com certeza, habilidades que podem ajudar o irmão, que podem embelezar o mundo. Quando alguém embeleza o mundo, com certeza aquela obra é de Deus. Porque quem gosta de beleza? É o diabo? Você imagina o inferno como um lugar bonito? Então, quem gosta de beleza é Deus. Quão rica não seriam as nossas vidas, né? Eu só queria fazer dois slides aí sobre preguiça, né? A preguiça, ela parece um pecado íntimo, né? Uma coisa muito pessoal. Eu não estou prejudicando ninguém, eu só estou preguiçoso só, né? Só vou ficar quietinho, só vou não fazer nada. Isso ninguém tem a ver com a minha preguiça. Não parece meio pessoal, uma coisa que você guarda para você? Quem já foi numa entrevista de emprego e alguém perguntou, né, qual que é o seu defeito? Eu sou preguiçoso. Alguém já respondeu isso? Não, eu sou perfeccionista. Eu gosto de fazer tudo certinho. Não, né? Você não vai falar que você é preguiçoso porque preguiça, né? Eu quero guardar a minha preguiça guardar bem guardadinho para ninguém saber que eu sou preguiçoso. Só que de fato não é. Se a gente olha, por exemplo, o corpo humano, a gente vê que a preguiça ela contradiz a própria criação física a constituição física do homem. Uma vez eu estava assistindo o Fantástico lá e o Drauzio Varela lá, falando sobre as nossas articulações e tal. O nosso corpo ele foi produzido para o movimento. Né? Ele foi produzido. A falta de movimento traz prejuízo de saúde. Então, se a gente olhasse a coisa mais básica do mundo, que é olhar o corpo de alguém, você pode concluir, poxa, ele foi feito para o movimento. Então, a preguiça ela contradiz já a própria constituição física humana. A outra coisa, né, que é mais grave ainda, né, que a utilização, quando a gente utiliza a nossa capacidade, a gente enriquece o reino e faz multiplicar a nossa própria capacidade. Você lembra da parábola dos talentos? Aquele que recebeu 5 e gerou 5. Né? Ele multiplicou uma coisa que ele tinha, que ele recebeu. Então, se a gente olhar para o lado contrário, se eu não exercer, eu estou empobrecendo o reino. Para quem ele entregou? Para quem aquele dos 5 talentos entregou o talento? Para Deus. E o preguiçoso, a gente vai ver em seguida. Então, o que tinha 5, ele falou, eu granjeei com os meus 5, eu consegui mais 5. Com a minha capacidade, com o meu talento, eu consegui mais. Eu recebi o talento, eu recebi a capacidade e gerei mais capacidade. Agora, se a gente olha para o outro de um talento que enterrou, a palavra que o Senhor diz, né, nesse caso, é negligente, é o preguiçoso. Então, ele empobreceu o reino, empobreceu o Senhor dele. Então, isso não é mais pessoal. Né? A sua preguiça ela não é pessoal. A sua preguiça ela envolve a mim, envolve os seus irmãos que estão ao seu redor. A gente voltou nesse slide porque eu acho que vale muito a pena a gente reforçar isso. Né? A minha capacidade, o meu dom, eu que sou uma pessoa remida por Jesus, conquistada por Jesus, que aceitei Jesus, essas coisas, essa capacidade, ela vem de cima. Né? Eu posso pensar sobre isso, posso pensar em como ajudar as pessoas, posso pensar em como participar mais de onde eu estou inserido. Né? Vocês devem ter ouvido muitas vezes o Pedro falar de que a gente não escolheu onde a gente foi plantado, né? A gente não escolheu em que família a gente nasceu, nem pais, nem mães. Né? Mas a gente, recebendo essa capacidade, a gente pode colocar isso, pode beneficiar as pessoas. Né? A gente pode deixar fluir essa capacidade que foi dada pelo próprio Jesus, foi dada por Deus para nós. Agora, não fazer isso, de fato, empobrecer. Eu acho que a palavra mais forte para mim é empobrecimento. Como é triste o empobrecimento de um ambiente por conta de uma omissão, né? De uma omissão nossa. Eu acho muito triste. Né? Um versículo de Hebreus
Se você pegar lá o versículo anterior, ele vai falar para que você não deixe de congregar. E aí depois ele fala, né? E parece que é a essência da igreja isso, né? E consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Então esse é o papel de igreja. É considerar o outro. O que é considerar o outro? A gente acaba... a gente tem que incluir tudo que a gente conseguir. O outro é o outro inteiro, não é o outro uma parte. Não é o outro num período de tempo. O outro é o outro, com os defeitos e com as qualidades dele. A gente é muito rápido para reconhecer o defeito, né? Mas para reconhecer a capacidade a gente é mais difícil. E aí a gente pode cair até naquele erro que eu já tinha falado, né? Eu reconheço a capacidade, mas ou é da carne ou é do diabo. Não vejo Deus nisso. Quando nós deveríamos nos considerar mais. A gente deveria olhar mais para o outro como alguém em que Deus depositou a capacidade, depositou um talento, uma aptidão, e encorajar essa pessoa nesse talento que ela recebeu, e ser encorajado. Isso é recíproco, né? E dentro de um ambiente onde há jovens, isso é maravilhoso. É maravilhoso você se sentir acolhido, sentir que você tem talento, que as pessoas gostam de você, que você pode fazer uma coisa que as pessoas vão apreciar. É maravilhoso isso. Então, dentro do ambiente de jovens cristãos, isso ainda pode ser muito mais rico ainda. Muito mais. Só que a gente precisa deixar de lado essa depreciação que a gente faz da nossa própria capacidade. Então, considerando uns aos outros, inclui as capacidades de cada um. E encorajar uns aos outros ao amor e às boas obras. Obra é coisa que se faz, né? Obra já está incluída aí essa noção de se fazer alguma coisa. Eu não tô falando, gente, eu seria a última pessoa do mundo a querer colocar sobre vocês um peso. É porque eu acho que a gente já tem peso demais. Para que alguém vai colocar um peso? Né? Não faz sentido eu colocar peso em você. Mas o que eu acho é que se você perceber essa capacidade, se você compartilhar as capacidades, isso vai trazer para você bem, não mal. Isso vai ser estimulante, isso vai ser enriquecedor, vai ser motivo de felicidade e não de peso. Então, a gente precisa enxergar melhor os outros. Precisamos enxergar melhor as nossas capacidades também. E precisamos dar vazão aí para aquilo que Deus pode fazer através de nós. Tá? E esse é o Frodo. Acabou.